Direito constitucional, da organização dos poderes, do poder executivo, presidente e do vice-presidente da República, as atribuições e responsabilidades do presidente da República. Tópico 1, panorama da realidade brasileira atual. Para entender o funcionamento do Estado brasileiro hoje, você precisa visualizar 4 escolhas estruturais que definem como o Brasil é organizado. O Brasil é uma federação, o que significa que o poder é dividido entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Não é o Estado único e centralizado. Na prática, se explica por que um governador pode tomar decisões próprias, como políticas de segurança ou educação, sem depender diretamente do presidente. Além disso, adotamos a República, que rompe com a lógica da hereditariedade. Aqui, ninguém nasce governante. Todos os cargos políticos relevantes dependem de eleição. É por isso que, diferente de uma monarquia, o presidente pode ser substituído periodicamente. O presidencialismo define como o poder é exercido. O presidente concentra as funções principais do executivo. E, por fim, vivemos em uma democracia, onde o poder emana do povo, seja diretamente através do voto ou por representantes. Um ponto histórico ajuda a fixar. Até 1889, o Brasil era monarquia e Estado unitário, tudo centralizado no centro. Com a Constituição de 1891, viramos República Federativa, inspirada nos Estados Unidos. É como se o Brasil tivesse trocado o modelo centralizador e hereditário por outro descentralizado e efetivo. Formas de governo, por outro descentralizado e eletivo, né? Questão de eleição ser necessária para que um presidente da República fosse colocado no cargo, né? Segundo tópico, formas de governo, república versus monarquia. Isso aqui a gente já viu, né, no começo. A diferença entre república e monarquia fica muito mais clara quando você pensa em situações concretas. Na república, o governante é escolhido pelo povo. Isso significa que o presidente precisa disputar eleição, cumprir mandato e pode ser responsabilizado. Se cometer crime de responsabilidade, pode sofrer impeachment. Já na monarquia, o poder é herdado. Imagina um rei que assume simplesmente por fazer parte de uma família específica. Ele não precisa ser eleito, nem prestar contas da mesma forma. Outro contraste importante é o tempo no poder. Na república, o mandato é temporário. No Brasil, 4 anos. Na monarquia, o mandato é vitalício. O rei governa até morrer ou abdicar. Um exemplo que ajuda a cair a ficha. Se o presidente tomar uma decisão ruim, ele pode ser cobrado politicamente até perder o cargo. Já na lógica clássica da monarquia, existia a ideia de que o rei não erra. The king can do wrong. Ou seja, não havia responsabilização real. Tópico 3, sistemas de governo, presidencialismo versus parlamentarismo. Aqui a diferença está em quem governa e como se mantém no poder. Será que tá alto? Peraí. Não posso deixar muito alto não. Ai! Deixa eu ver aqui. Eu acho que tá alto, não tá? Cadê? Não. É porque fica baixando, às vezes aumenta. Não, acho que tá bom. Então nós vimos que a diferença entre presidencialismo e parlamentarismo é em quem governa e como se mantém no poder. No presidencialismo, que é o caso do Brasil, há uma separação mais clara entre executivo e legislativo. O presidente é eleito diretamente pelo povo e tem mandato fixo. Ele não depende do Congresso para continuar no cargo, exceto em casos extremos, como impeachment. Além disso, ele acumula 2 funções: chefe de Estado, que representa o país fora, e chefe de governo, que administra o país. Então, o chefe de Estado representa e o chefe de governo administra. Na prática, o mesmo presidente que negocia com outros países também decide políticas internas. Já no parlamentarismo, a lógica muda completamente. O chefe de governo é o primeiro-ministro, que só permanece no cargo enquanto tiver apoio do parlamento. Imagina assim, se o parlamento retira a confiança, o governo cai rapidamente, sem precisar esperar anos. Isso torna um sistema mais flexível politicamente. E existe ainda o semipresidencialismo, um meio termo. Nele, o presidente existe e tem poder relevante, mas divide funções com um primeiro-ministro. Chefia de Estado versus chefia de governo no Brasil. No Brasil, o presidente exerce 2 funções diferentes, e isso costuma cair em prova. Como chefe de Estado, ele representa o Brasil no cenário internacional. Exemplo prático: assinar tratados, participar de reuniões com outros países, quem faz isso é o chefe de Estado. Esse papel é exclusivo do presidente. Um governador não pode, por exemplo, declarar guerra ou firmar tratado internacional. Já como chefe de governo, ele cuida da administração interna. Então ele edita decretos, organiza ministérios ou propõe aumento de salário para servidores.
Aqui está o detalhe importante. Essa função existe também nos outros níveis. Um governador, por exemplo, é chefe de governo no estado. Um prefeito, chefe de governo no município. Vamos falar de eleição, mandato e posse. O presidente é eleito pelo sistema majoritário absoluto. Traduzindo, o presidente precisa ter mais da metade dos votos válidos. Portanto, majoritário absoluto. Se ninguém atingir esse número no primeiro turno, acontece o segundo turno entre os dois mais votados. Então vamos lá, se um candidato tiver 48% dos votos válidos, ele não ganha, porque não passou de 50%, vai para o segundo turno. As eleições ocorrem primeiro turno, primeiro domingo de outubro, segundo turno, último domingo de outubro. O mandato dura 4 anos, com direito a uma reeleição consecutiva. Então, 8 anos é o máximo que o presidente pode permanecer. Sobre a posse, há um detalhe atualizado. Atualmente ocorre em 1º de janeiro, mas a partir de 2027 será em 5 de janeiro. Outro ponto que costuma aparecer: se o eleito não tomar posse em até 10 dias, o cargo é considerado vago, é como se ele tivesse desistido. 6. Substituição e sucessão presidencial. Aqui a chave é entender a diferença entre temporário e definitivo. Na sucessão definitiva, o vice-presidente assume de forma permanente. Exemplo: ocorre a morte ou uma renúncia do presidente. Aí sim, vai ter que ocorrer a sucessão. Já na substituição, que é temporária, é algo passageiro, como uma viagem internacional. O presidente foi para os Estados Unidos, é preciso que alguém substitua ele temporariamente. Portanto, sucessão definitiva, substituição temporária. A ordem é: primeiro o vice-presidente, depois presidente da Câmara, depois presidente do Senado ou presidente do STF. Essa é a ordem. Um detalhe importante: todos precisam ser brasileiros natos. Há uma pegadinha clássica: se o presidente da Câmara, por exemplo, for réu no STF, ele não pode assumir temporariamente a presidência, mas continua normalmente no cargo dele. Ele não assume, mas permanece no cargo. Olha, interessante. Se o presidente da Câmara for réu no STF, ele não pode assumir temporariamente a presidência, mas continua normalmente no cargo dele. Mas isso aqui é presidência da Câmara ou presidência do Brasil? Não entendi agora essa parte aqui. Então ele continua sendo o presidente da Câmara, né? Nossa, agora foi foda aqui. Google. Regras de ausência e dupla vacação. Não, deixa eu ver isso aqui, velho. Preciso ver isso. Deixa eu ver rapidinho aqui. A Constituição determina que, em caso de ausência ou impedimento do presidente e do vice-presidente da República, entendi, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência, presidente da Câmara, do Senado e do Supremo. Então entendi. Então, se o presidente da Câmara, por exemplo, for réu, ele não pode assumir temporariamente a presidência, mas continua normalmente no cargo dele. O exercício do cargo atual versus linha de sucessão da presidência da República. Então é o exercício do cargo atual. Ele permanece no cargo dele de presidente da Câmara, mas não pode assumir temporariamente a presidência da República, se ele for réu no STF. Entendi agora. Era isso que eu tava querendo. Vamos continuar? Tópico 7. Regras de ausência e dupla vacância. Esse aqui eu lembro. O presidente não pode simplesmente sair do país por longos períodos sem controle. Se ele ou o vice fica fora por mais de 15 dias sem autorização do Congresso, que é o que? Câmara e Senado. Isso aqui eu tenho que dar ênfase porque o cara coloca lá sem autorização da Câmara, sem autorização do Senado, aí eu não lembro, né? Mas é bom dar ênfase. Se ele ficar 15 dias sem autorização do Congresso, ele pode perder o cargo. Pode. Isso se repete nos estados e municípios, é uma regra de simetria. Agora, imagine uma situação bem mais extrema. O presidente e vice deixam o cargo ao mesmo tempo, que é dupla vacância. A situação depende do momento do mandato. Primeiros 2 anos, eleição direta em até 90 dias. Primeiros 2 anos do mandato, eleição direta em até 90 dias. Ou seja, com o povo, né? Se ocorrer a dupla vacância,
e for nos primeiros 2 anos, eleição direta em até 90 dias. Se for nos últimos 2 anos, eleição indireta pelo Congresso em até 30 dias. Vem cá, peraí, agora eu fiquei. Presidente e vice deixam um cargo ao mesmo tempo. A solução depende do momento do mandato. Primeiros 2 anos, eleição direta em até 90 dias. Últimos 2 anos, eleição indireta pelo Congresso em até 30. Ó. E quem foi eleito não começa um novo mandato, apenas completa o restante. É o chamado mandato tampão. Ah, mas peraí. E aquilo que a gente viu se for antes de 6 meses... Eleição indireta, se for depois de 6 meses... O que foi isso que eu vi, mano? Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, não, tem que tirar minhas dúvidas, né? Eu vi algo parecido, mas eu não lembro. A população se mantém. Mas eu vi algo parecido, só que usava meses, tipo menos de 6 meses, eleição indireta. Mas isso aqui eu acho que não tem a ver com... Deixa eu ver se ele vai responder pra mim aqui. Prefeito ou governador. É isso. Isso aqui é pra prefeito ou governador, velho. Olha lá. Então aqui, esse de 6 meses é prefeito ou governador, tá vendo? Prefeito ou governador, 6 meses. Presidente, como é algo maior, né? 2 anos, entendi agora. Artigo 81. Essa bagunça de pra gerou uma briga jurídica gigante. O Supremo Tribunal Federal precisou intervir para pacificar o assunto. Estados e cidades têm autonomia. Podem os Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores podem criar suas próprias regras. No nível federal, a linha de corte é na metade do mandato, 2 anos. Mas se você olhar para estados e municípios pelo Brasil, vai encontrar várias leis locais. Isso aqui eu entendi. Então, no nível federal, o presidente é essa questão dos anos, né? Mais de 2 anos, eleição indireta. Menos de 2 anos, eleição direta. Tem uma lógica aí que não dá para esquecer. Agora, estados ou governo, né? Cadê? Se um prefeito ou governador tiver mandato cassado pela justiça, só haverá eleição indireta se a vacância ocorrer há menos de 6 meses. Dupla vacância. Entendi. Então é isso. Era o que eu tava pensando mesmo. Vamos continuar? Quem foi eleito não começa um novo mandato. Apenas completa o restante, é o chamado mandato tampão. Inviolabilidade presidencial, imunidades que o presidente tem, vamos lá. Essa é uma proteção especial do presidente ligada ao cargo de chefe de Estado. Primeiro, ele não pode ser processado durante o mandato por atos estranhos às suas funções. Ele não pode ser processado durante o mandato por atos estranhos às suas funções. Então vamos lá, um fato pessoal anterior ao mandato não pode gerar processo enquanto ele estiver no cargo. Segundo, ele não pode ser preso antes de uma condenação definitiva, transitada em julgado. Não existe prisão preventiva ou em flagrante para o presidente da República. Olha que interessante. Não existe prisão preventiva ou em flagrante para o presidente. Terceiro, para iniciar um processo criminal no STF, é necessária a autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados. Para iniciar um processo criminal no STF. Então, 2/3 da Câmara. Eu ia muito no Senado, né? Mas é da Câmara, aí, ó. 2/3 dos deputados da Câmara para iniciar um processo criminal no STF. Isso cria um filtro político antes da análise judicial.
Atenção, essas imunidades são exclusivas do presidente. Governadores, por exemplo, não têm essa mesma proteção. Entendi. Natureza das atribuições do presidente. Artigo 84. O artigo 84 da Constituição traz as competências do presidente da República, mas é importante entender o detalhe que costuma cair em prova. Esse rol é exemplificativo, não fechado. Isso significa que outras normas podem atribuir novas funções ao presidente. Na prática, pensa assim: o artigo 84 é o núcleo principal, mas não esgota tudo que o presidente pode fazer. Outro ponto essencial é a dualidade de funções. O presidente acumula dois papéis: chefe de Estado, atua para fora, relações internacionais, e chefe de governo, atua para dentro. Isso aqui a gente já viu, né? Quando o presidente participa de uma reunião na ONU, ele está sendo chefe de Estado. Quando edita um decreto organizando o ministério, está sendo chefe de governo. Além disso, ele exerce a chamada direção superior da administração federal. Na prática, isso significa que ele é o topo da gestão do executivo, sendo auxiliado pelos ministros. Ministros de Estado e nomeações. Os ministros são auxiliares diretos do presidente e ocupam cargos de confiança. A regra geral é que são de livre nomeação e exoneração. Ad nutum. Ou seja, o presidente pode nomear e demitir livremente sem precisar justificar. Exemplo prático: se um ministro perde a confiança política do presidente, pode ser exonerado imediatamente. Mas existe um limite. O STF pode intervir se houver desvio de finalidade. Exemplo: nomear alguém não pela função técnico-política, mas para escapar de investigação. Isso pode ser questionado. Quem não lembra o que a Dilma fez com o Lula quando estava preso, né? Colocou o Lula como chefe de alguma parada lá do ministério lá. E foi um bafafá da porra. Quanto aos requisitos, são simples. Primeiro, ser brasileiro. O ministro da Defesa deve ser brasileiro nato. Ter mais de 21 anos, estar no exercício dos direitos políticos. Agora, nem toda nomeação é livre. Algumas exigem aprovação do Senado. Então, ministro do STF, Tribunal Superior, Procurador-Geral da República, diretor do Banco Central, que tem mandato e autonomia, governadores de territórios, de existirem territórios. Então, isso aí precisa de aprovação do Senado. Então, o presidente indica, mas o Senado precisa aprovar. Já outros cargos, como advogado-geral da União, são de nomeação direta do presidente sem essa aprovação. Olha aí. Eu diria muito que precisa de aprovação no Senado, né? Mas não. Advogado-geral da União, que é o AGU, são de nomeação direta do presidente. Quem não lembra do Bessias? O Bessias era advogado-geral da União e foi indicado pelo Lula para ser ministro do Supremo. E o Senado foi lá e fez o quê? Reprovou, né? O Senado reprovou. É o Senado, não é a Câmara. Então é isso. Ministro do STF e Tribunais Superiores, Procurador-Geral da República, Diretor do Banco Central e Governador de Território. Mas a AGU, não. A AGU, o presidente vai lá e já indica e ele vai direto para o cargo, né? Não precisa ser aprovado. 3. Poder regulamentar decretos. Aqui está um dos pontos mais técnicos e mais cobrados. Existem dois tipos de decreto. O decreto regulamentar serve para executar a lei. A gente viu isso já, viu? Então, regulamentar executa a lei. Ele não cria nada novo. Apenas detalha como a lei será aplicada. Então, uma lei que diz que haverá fiscalização ambiental. O decreto regulamentar explica como essa fiscalização vai acontecer na prática. Por isso, ele é um ato secundário e sofre controle de legalidade. Tem que respeitar a lei. Temos, além do decreto regulamentar, que executa a lei, temos o decreto autônomo. Esse é diferente, ele não depende de lei anterior. Retira fundamento direto da Constituição, sendo um ato primário. Então não precisa de lei anterior, porque ele já vai ser tirado ali o fundamento desse decreto autônomo da Constituição. Mas cuidado, ele só pode ser usado em duas situações específicas. Primeiro, a organização e funcionamento da administração federal. Mas mesmo tendo essa função de organizar o funcionamento da administração federal, ele não pode aumentar despesa nem criar e extinguir órgãos. Extinção de cargos ou funções vagos. Então vamos lá, ele também pode ser criado, esse decreto autônomo, para extinção de cargos ou funções vagos. Ele não pode extinguir órgãos, mas ele pode extinguir cargos e funções vagas, que não tem ninguém ali para ocupar. Exemplo prático: se existirem cargos vagos e o governo decidir extingui-los, pode fazer isso por meio de decreto autônomo. Agora, se houver aumento de despesa ou criação de órgãos, não pode usar decreto, precisa de lei ou medida provisória. Processo legislativo e vetos. O presidente participa ativamente da produção das leis.
ele possui iniciativa privativa em certos temas. Exemplo, aumento de salário de servidores do executivo. Se alguém sem competência propõe esse tipo de lei, ocorre o chamado vício de iniciativa, que não é corrigido nem se o presidente sancionar depois. Sobre o veto, ele pode acontecer por 2 motivos: político, contrário ao interesse público, e jurídico, é inconstitucional. Então será vetado por esses 2 motivos. Exemplo, o veto político. O projeto é válido, mas ruim para o país. Ele vai ser vetado. Um exemplo de veto jurídico, o projeto viola a Constituição. Algo importante, o presidente não participa de alguns atos legislativos, como emendas à Constituição. O presidente não está lá, não participa. Decretos legislativos também não. E resoluções também o presidente não participa. Então emendas, PEC, decreto legislativo e resoluções, o presidente da República não participa. Nesses casos, ele não sanciona nem veta. Outro instrumento forte são as medidas provisórias, as MPs, que têm força de lei imediata, mas precisa de aprovação do Congresso para continuar valendo. Relações internacionais e defesa. Aqui aparece claramente o papel do chefe de Estado. O presidente pode celebrar tratados internacionais, mas há um ponto importante. O STF entende que o Congresso deve participar, inclusive para a saída, denúncia de tratados. Exemplo, o Brasil não pode simplesmente sair de um tratado internacional apenas por decisão do presidente. É necessário controle legislativo. Então, em tratados internacionais, o Congresso deve participar. Na área de defesa, tem o estado de sítio, que precisa de autorização prévia do Congresso, e o estado de defesa e intervenção federal. O presidente decreta e depois o Congresso analisa. Então, estado de sítio, autorização prévia. Estado de defesa e intervenção federal, o presidente decreta e depois o Congresso analisa. Além disso, o presidente é o comandante supremo das Forças Armadas. Um detalhe importante de prova. O STF já rejeitou a ideia de que as Forças Armadas seriam um poder moderador. Elas estão subordinadas à Constituição. Sobre guerra e paz, declarar guerra depende do Congresso, celebrar a paz também depende de participação do Congresso. Olha que interessante, velho. Então, rejeitou a ideia de que as Forças Armadas seriam um poder moderador. Elas estão subordinadas à Constituição, então não pode agir, né? Olha, aí é foda, né? Olha que interessante, velho. O STF, ele decide o que tá na Constituição ou não, o que a Constituição diz ou não, né? Que é uma opinião, tá? Não tá no PDF não, mas veja que interessante. Tudo que o STF decide é pra dar mais poder ao STF, velho. Ó, elas estão subordinadas à Constituição, então se as Forças Armadas agir pra tentar moderar algo, ela tem que olhar a Constituição, só que quem interpreta a Constituição é o STF, velho. Nossa, loucura, né? Então tá bom. Declarar a guerra e celebrar a paz depende de participação do Congresso, tá? Estes 2 pontos. Tópico 6, clemência e perdão, graça, indulto e anistia. A Constituição usa graça como termo geral para a forma de perdão. Dentro disso temos graça individual, indulto, que é o coletivo, e a comutação. A graça é concedida a uma pessoa específica. O indulto coletivo, ele é concedido a um grupo, geralmente por decreto no fim do ano. E a comutação é a redução da pena, que é um indulto parcial. Então, um decreto de indulto pode reduzir penas de presos que cumpram certos requisitos, mas há limites importantes. Não se pode conceder graça ou anistia para crimes como tortura, tráfico, terrorismo, crimes hediondos, isso aí não. Então, 3T mais C, né? Aí, ó. Graça, lembrando que graça é usado para os 3 casos, né? Para as formas de perdão aí, ó. É usada para as formas de perdão. A graça a gente viu que é individual. Lembre da oração, né? De uma pessoa orando. Indulto é coletivo e a comutação é a redução de pena, né? Não se pode conceder graça ou anistia para crimes como TTT e C, que é tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos. A anistia não é do presidente, é do Congresso Nacional. Por isso a gente tá vendo, em 2026 ainda, uma luta muito grande do Congresso para aprovar a anistia aos presos do 8/1, né? 8 de janeiro lá. Então não é do presidente, é do Congresso Nacional. Orçamento e contas. O presidente tem papel central no planejamento financeiro do Estado. Ele envia ao Congresso 3 leis fundamentais, que é o PPA, Planejamento de Médio Prazo, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define prioridades e metas, e a LOA, que é Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento anual, né? O gasto que o presidente
tem em mente que pode ser gasto naquele ano, certo? Que pode ser gasto naquele ano, o presidente envia através da LOA. Então, PPA que eu deveria ter colocado, não sei o que é isso, PPA. LDO eu sei que é Lei de Diretrizes Orçamentárias, e LOA que é o orçamento anual. O que você não pode esquecer é que o PPA é o planejamento de médio prazo. Então não é um planejamento para os próximos 4 anos, é um planejamento de médio prazo. O LDO define prioridades e metas, Lei de Diretrizes Orçamentárias, prioridades e metas. E o LOA, que é a Lei de Orçamentária Anual, né? Orçamento anual. Se o governo quiser investir em infraestrutura, isso precisa estar previsto nesses instrumentos. Além disso, ele deve prestar contas. Tem 60 dias após a abertura do ano legislativo para apresentar as contas do ano anterior. Outro ponto importante, o presidente não decreta estado de calamidade nacional sozinho. Ele apenas propõe e quem decide é o Congresso por decreto legislativo. Então o presidente tem 60 dias após a abertura do ano legislativo para apresentar as contas do ano anterior. Delegação de atribuições. O presidente não pode delegar tudo, apenas algumas competências específicas. Ele pode delegar para ministro de Estado, PGR, AGU. Ele delega. E apenas 3 tipos de atribuições: decretos autônomos, indulto e comutação e prover cargos públicos. Então isso aqui é o que ele pode delegar para ministro de Estado e ministro de Estado, PGR, né, Procurador-Geral da República, e AGU, Advogado-Geral da União. Esses 3 tipos de atribuições ele pode delegar: decreto autônomo, indulto e comutação e prover cargos públicos. Um exemplo que ajuda muito a entender é: se o presidente delega a um ministro o poder de nomear servidores, esse ministro também pode demitir por uma lógica chamada paralelismo das funções, né? Se ele pode nomear, ele também pode demitir. Mas atenção, não se delega a competência exclusiva, não se delega tudo livremente. Então esses 3 pontos que nós vimos lá, né? Fechamento para fixação. Aqui o padrão fica claro. O presidente concentra funções amplas, mas com limites constitucionais. Atua tanto internamente, governo, quanto externamente, Estado. Possui poderes fortes, que é o quê? Decretos, medidas provisórias, nomeações, mas sempre com controle do Congresso e do Judiciário. E o ponto que mais cai, saber diferenciar o que ele pode fazer sozinho e o que depende de outro órgão. Crimes de responsabilidade, impeachment. Os crimes de responsabilidade não são crimes penais, como furto ou homicídio. Eles são infrações político-administrativas, ou seja, dizem respeito ao mau exercício do cargo e à violação da Constituição. Pense assim, não é sobre cometer um crime comum, mas sobre trair as regras do jogo democrático. O artigo 85 da Constituição Federal traz as principais hipóteses como atos contra a existência da União. O presidente cometeu atos contra a existência da União, contra o funcionamento dos poderes, contra direitos políticos e sociais, contra a segurança interna, contra a probidade administrativa, contra a lei orçamentária, contra cumprimento de leis e decisões judiciais. Isso aqui tudo é cabível o impeachment, né? O julgamento do presidente, que é no STF. Julgamento por crimes comuns, STF. Impeachment. Olha aí. Não é sobre cometer um crime comum, mas sobre trair as regras do jogo democrático. O que causa impeachment não é crime comum, né? É crime de responsabilidade. Entendi. Tinha algo assim que eu tinha estudado sobre isso. Depois a gente vai ver, eu acho. Sobre trair as regras do jogo democrático, sair das 4 linhas, né? As principais hipóteses de impeachment: atos contra a existência da União, funcionamento dos poderes, direitos políticos e sociais, segurança interna, probidade administrativa, lei orçamentária, cumprimento de leis e decisões. Nós sabemos que a Dilma foi empichada por questão orçamentária, né? É a lei de responsabilidade fiscal. Se o presidente interfere para impedir o funcionamento do judiciário ou desrespeita deliberadamente uma decisão judicial, isso pode configurar crime de responsabilidade. Outro ponto importante de prova: o presidente não responde pela lei de improbidade administrativa, como os demais agentes. Se ele pratica um ato que seria improbidade, isso é tratado como crime de responsabilidade e precisa ser julgado no Senado. Caraca, então crime de responsabilidade do presidente é julgado no Senado. Não, isso aí é verdade, pô. O Senado que julga, né? Quem julgou a Dilma foi o Senado. As penalidades são perda do cargo, inabilitação por 8 anos para a função pública. Eu acredito que o presidente Bolsonaro foi inelegível e inabilitado também, ó, por 8 anos.
Processo e julgamento, rito constitucional. O impeachment segue um rito em 2 fases, envolvendo Câmara e Senado. Primeira fase, Câmara dos Deputados, que é para admitir o processo. A Câmara decide se o processo pode seguir ou não. Para isso é necessário... Qual é a fração dos deputados da Câmara? 2/3 dos deputados para admitir o impeachment, né? O processo, o início do processo. Se o processo deve seguir ou não, é necessário 2/3 dos deputados da Câmara. Aqui ocorre um juízo mais político do que jurídico. Exemplo, mesmo que exista uma acusação, a Câmara pode entender que não é o momento ou que não há apoio político suficiente. Um detalhe importante, o judiciário não pode obrigar o presidente da Câmara a aceitar o pedido. Isso aí não pode não, realmente, né? Segunda fase, Senado Federal. Julgamento. O Senado não é obrigado a seguir automaticamente a decisão da Câmara. Ele faz um novo juízo. Se o processo for instaurado, o presidente é afastado por até 180 dias. Se o processo for instaurado. Durante o julgamento, quem preside a sessão é o presidente do STF. Quem preside a sessão... o STF entra até nisso, né? Que desgrama, velho. No caso da Dilma Rousseff, eu lembro que foi o Lewandowski que presidiu, né? Aí, ó. Durante o julgamento, quem preside a sessão é o presidente. Então isso garante o mínimo de condição jurídica, de condução jurídica dentro de um processo essencialmente político. Ah, entendi. O mínimo de condução jurídica dentro de um processo essencialmente político. 3. Infrações penais comuns. Aqui estamos falando de crimes normais, como os previstos no Código Penal. O julgamento ocorre no STF. Portanto, crimes comuns, STF. Crimes de responsabilidade, cabíveis de impeachment, Senado. No caso do crime comum, o julgamento ocorre no STF, mas é uma condição importante. Precisa de autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados. Sem isso, o processo nem começa. Olha, interessante. Outro ponto muito cobrado, o foro privilegiado, ou foro por prerrogativa de função. O STF entende que ele só vale para crimes cometidos durante o mandato e relacionados ao cargo. Então vamos lá, um crime cometido antes de ser presidente não entra no STF durante o mandato. Um crime sem relação com a função também não entra. Mas atenção ao entendimento mais recente. Se o fato ocorreu durante o mandato e tem relação com o cargo, o foro no STF pode continuar mesmo após o fim do mandato. Vamos lembrar, né? Por que esse entendimento é recente? Por causa do Bolsonaro, gente. E depois dizem que o Bolsonaro não foi um presidente perseguido, né? Nossa, não foi. Isso aí é para preservar a Constituição, né? Os caras conseguiram aprovar um entendimento para que Bolsonaro fosse julgado no STF. Porque aconteceu a questão do golpe lá, né? Depois de ele ter deixado o cargo. E aí os caras quiseram muito julgá-lo no STF e mudaram tudo. Se o fato ocorreu durante o mandato e tem relação com o cargo, o foro no STF pode continuar mesmo após o fim do mandato. Entendeu? É isso aí. Imunidades e inviolabilidade presidencial. Essas garantias existem para proteger a estabilidade do cargo, não a pessoa. O mais forte é a imunidade à prisão. O presidente não pode ser preso preventivamente, temporariamente ou em flagrante. Só pode ser preso após condenação definitiva no STF. Foi o caso do Lula, né? Demorou 5 anos para o Lula ser preso. Começou o processo e foi durando 5 anos aí. Outro ponto, a imunidade processual relativa. Durante o mandato, ele não responde por atos anteriores ao cargo ou sem relação com a função. Exemplo, um fato da vida privada antes da eleição fica congelado e só volta a ser analisado depois que o mandato termina. Já as ações cíveis, como ação popular ou ação civil pública, seguem normalmente na primeira instância, pois não há foro especial para isso. Próximo tópico, governadores e prefeitos. Aqui entram as diferenças e as bancas adoram explorar isso. O presidente é julgado por crime comum no STF. Crime de responsabilidade, Senado. Para os 2 casos, ele precisa de autorização da Câmara. E qual é a fração? 2/3 da Câmara, tá? Presidente. Agora, o governador cometeu crime comum? STJ, Superior Tribunal de Justiça. O governador cometeu crime de responsabilidade? Ele será julgado no Tribunal Especial, que é composto por metade desembargadores e outra metade deputados estaduais, tá? Então é Tribunal Especial, chama isso, né? No caso do governador. Interessante. Crime comum, STJ. Crime de responsabilidade, Tribunal Especial. Metade desembargadores, mais metade deputados estaduais. Não precisa mais de autorização da Assembleia Legislativa.
Antes precisava, mas hoje não precisa mais, tá? Presidente, nós vimos que crime comum é STF, crime de responsabilidade do Senado e precisa de autorização da Câmara, né? 2/3. Então, vamos lá. Se um governador cometeu crime, ele pode ser investigado e processado no STJ sem depender da política estadual. Agora vamos para o prefeito. O prefeito cometeu crime comum, aí varia. Pode ser a Justiça Estadual, né, que é o TJ, Tribunal de Justiça. Pode ser a Justiça Federal, que é o TRF, Tribunal Regional Federal. E também a Justiça Eleitoral, que é o Tribunal Regional Eleitoral. Tá? Então esses três tribunais podem julgar um prefeito por crime comum, né? Então TJ, TRF ou TRE. Já um crime de responsabilidade cometido por um prefeito, quem irá julgar? A Câmara Municipal. Então a Câmara Municipal julga o crime de responsabilidade de um prefeito. Mas vamos lembrar de algo importante. Só o presidente tem imunidade total contra a prisão provisória. Governadores podem ser presos preventivamente por decisão do Superior Tribunal de Justiça, tá? Então, governadores podem ser presos preventivamente por decisão do STJ. Mas só o presidente tem imunidade total contra a prisão provisória. Observações estratégicas. Pegadinha de prova. Alguns detalhes fazem muita diferença. Se alguém na linha sucessória, então Câmara, Senado, STJ, vira réu no STF, não pode assumir a presidência, mas continua no seu cargo atual, tá? Então no STF lá tem um ministro Lewandowski, ou ministro Xandão, né? Que virou réu no Superior Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal. O que acontece? Ele virou réu lá. Olha que negócio louco, né? O próprio Supremo é quem julga um dos seus membros, né? Que palhaçada, mano. Se esse cara virar réu, ele não pode assumir a presidência, né? No caso de vacância lá, né? Que o pessoal das linhas foram deixando de tá vago, né? Então o Senado não pode, Câmara não pode, o presidente não pode, só pode o STF. Só que o cara vira réu. Ele não vai poder assumir a presidência, mas ele vai continuar no cargo de ministro, né? No cargo atual. Então ele pula pro próximo da fila, né? É isso aí. Eu não tenho esse caso porque é preciso que muitas pessoas morram, né, pô? Presidente, vice, Câmara, Senado, não existe isso, né? Então, o outro da fila que vai assumir a presidência da República no caso de vacância. O prazo de 180 dias é só para o afastamento. Se o julgamento não acabar nesse período, o presidente volta ao cargo, mas o processo continua. Interessante. A inabilitação por 8 anos é uma pena separada da perda do cargo. Isso ficou famoso no caso da Dilma. Houve perda de cargo, mas o Senado decidiu não aplicar a inabilitação, permitindo que ela continuasse elegível. Que loucura! Inabilitação por 8 anos é uma pena separada da perda do cargo. Houve perda do cargo da Dilma, mas o Senado decidiu não aplicar a inabilitação, permitindo que ela continuasse elegível. Olha, meu irmão. A mulher cometeu crime de responsabilidade, velho. Já o golpista tá lá até hoje, meu irmão. Meu Deus, velho. Mas, enfim, né? Então a inabilitação por 8 anos é pena separada da perda. E temos aqui um fechamento, né? Isso aqui eu já vi, mas então eu vou pegar agora aqui. Só um minuto. Vamos para o... Vamos aqui pro... Vai, cara. Cadê? Ai, F11. Vamos aqui, ó. O que mais cai? Pronto, vamos colar aqui. Vamos ver o que é que o Gemini vai dizer pra mim. Mano, a Argentina ganhou amanhã. Vocês acreditam, velho? Vai pra semifinal, desgraçada, velho. Nossa, que ódio. Aqui, ó. Eleição e substituição. A engrenagem da linha de sucessão do Poder Executivo cai muito em provas de tribunais. A data da eleição, o primeiro turno acontece no primeiro domingo de outubro e o segundo turno, se houver, no último domingo de outubro do ano anterior, ao do término do mandato. Posse. Atenção à mudança recente. Historicamente a posse era no dia 1º, mas agora é o dia 5. Isso aí eu não vou esquecer não. E governadores dia 6, né? Só fica normal para prefeitos, acredito eu. Que é o dia 1º, eu acho. Licença para ausência. Se o presidente e o vice
precisar de ausentar do país por um período superior a 15 dias, precisa de autorização. Se saírem sem autorização, perdem o cargo. Mas perdem o cargo ou podem perder o cargo, velho? Ixi, mas tá bom. A linha de substituição provisória. Se o presidente e o vice ficarem temporariamente impedidos, assumem nesta ordem presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF. Tem mais? Aqui ó, presidente do STF, isso. Então é isso, presidente da Câmara. Eu achava que o Senado era maior que a Câmara, mas não, né? Primeiro vem a Câmara. Isso aqui também acontece no caso de... Porque depois do presidente do STF, eu acho que vai depois do presidente do Senado, é presidente do STF. Depois do presidente do STF vem o presidente das Forças... O ministro das Forças Armadas, né? Eu acho, da Defesa, eu acho. Mas enfim. No estado, a linha simétrica é governador, vice-governador, presidente da Assembleia Legislativa, presidente do Tribunal de Justiça. Olha, importante, viu? Importante. Então, no caso do presidente, é o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do STF. No caso do estado, é o governador, vice-governador, presidente da Assembleia Legislativa e presidente do Tribunal de Justiça. Atribuições do presidente. O artigo 84 é o maior alvo da FCC. Não, mas isso aqui tá estudando para várias bancas, né? Competências delegáveis. A regra geral é que o presidente não pode delegar suas funções. No entanto, o parágrafo único abre uma exceção a apenas 3 incisos. O presidente pode delegar essas funções para os ministros de Estado, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral ou Advogado-Geral da União, AGU. Para não esquecer esses 3, né? Que podem ser delegados o ministro do Estado, ministros de Estado, que pode ser qualquer um, da Agricultura, né? Procurador-Geral da República, PGR, e Advogado-Geral. Então, quais são as coisas que podem delegar? Dispor sobre a organização da administração federal, então decretar extinção de cargos públicos vagos ou reorganizar órgãos sem aumento de despesa, pode ser delegado. Pode ser delegado indulto, conceder indulto e comutar, que é diminuir penas, também pode ser delegado para um desses 3. E provimento de cargos públicos federais na forma da lei. Pode delegar que qualquer um desses 3 aí possam prover cargos públicos federais. Não é? A FCC vai dizer que o presidente delegou ao ministro da Defesa a atribuição de declarar guerra ou celebrar tratados internacionais. Não, né? Tá errado. Só pode delegar a organização administrativa, indulto e provimento de cargos. Responsabilidade do presidente, crimes de responsabilidade versus crimes comuns. O rito do chefe do executivo é um clássico de provas jurídicas. Juízo de admissibilidade. O filtro 2/3. Antes de qualquer julgamento, seja por crime comum ou de responsabilidade, é obrigatória a autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados. Sem esse voto de 2/3, o processo não anda. Se a Câmara autorizar, o julgamento se divide dependendo da natureza do crime. Então, tipo de crime cometido. Crime comum. Corrupção, homicídio é crime comum. Quem vai julgar? O Supremo Tribunal Federal. E a consequência do recebimento da denúncia é o presidente vai ficar suspenso das funções por 180 dias. Se o STF receber, fica suspenso por 180 dias. Já crime de responsabilidade, o impeachment, quem julga é quem? O Senado Federal, que é presidido pelo presidente do STJ, do STF, né? Lembra do Lewandowski no caso da Dilma, né? E aí ele vai ficar suspenso das funções por 180 dias também, se for aceito o impeachment, né? Cláusula de imunidade penal relativa. Durante o mandato, o presidente da República não pode ser responsabilizado por atos estranhos aos exercícios de suas funções. Isso ele cometeu antes, né? Por exemplo, se o presidente, durante o mandato, bater o carro particular em um domingo de folga e ferir alguém, durante o mandato, ele não pode ser processado criminalmente por isso enquanto for presidente. O processo fica congelado. E só vai andar quando ele deixar o cargo. Então, durante o mandato, o presidente não pode ser responsabilizado por atos estranhos aos exercícios de suas funções, né? Ou seja, isso, bater o carro tem a ver com ser presidente? Não, qualquer um pode bater, né? Então ele não pode ser responsabilizado. Não significa que ele ficou impune não, né? O processo vai ficar congelado e ele só vai andar quando ele deixar o cargo. Essa imunidade específica do parágrafo 4, atos estranhos, não se aplica automaticamente aos governadores, salvo se a Constituição do Estado trouxer essa previsão expressa. Cuidado, né? Atos estranhos não se aplica automaticamente a governadores, tá? Diferente, é só ao presidente.
Data de posse, lembrar que é 5 de janeiro para presidente e 6 de janeiro para governador. Prazo de viagem mais 15 dias. Mais de 15 dias sem autorização gera perda. Eu não sei porque que o PDF disse pode, hein? Aqui tá trazendo certeza, né? Gera perda. Delegação, né? Só vale para incisos, para aqueles 3 casos, que é organização, extinção, induto e prover cargos, não esquecer. Quórum da Câmara é 2/3 para autorizar a abertura de processo. Muito bem, será que tem algo mais? Deixa eu ver aqui. Cara, ler pela manhã é melhor, né? O cara fica mais... Ó, vacância dos cargos e novas eleições. Se o presidente e vice-presidente sofrerem um acidente, forem cassados ou renunciarem ao mesmo tempo, os cargos ficam vagos definitivamente. A Constituição Federal determina 2 saídas diferentes, dependendo do momento do mandato em que isso acontecer. Nos 2 primeiros anos, será feita a eleição direta. Ocorre no prazo de 90 dias após a abertura da última vaga. Ó, lembra disso. Ocorre no prazo de 90 dias após a abertura da última vaga, né? Então, o presidente pode morrer em um dia e o vice morrer no outro dia. Então, vai ser contado o prazo da morte do vice, né? 90 dias após a abertura da última vaga. Outro cenário nos últimos 2 anos de um mandato. Quando passou de 2 anos, será feita eleição indireta, né? Que é o Congresso Nacional, deputados e senadores. Eles vão se reunir e escolher o novo presidente. E o prazo, 30 dias após a abertura da última vaga. 30, então é a metade, né? Metade não, 1/3 do dia lá. Olha, entendi. Eleição direta, o povo vai às urnas e o prazo é 90 dias após a abertura. E o cenário B, que é a eleição indireta, o Congresso Nacional, deputados e senadores, e 30 dias após a abertura da última vaga. E temos a regra do mandato tampão, que a gente lembra disso, né? Em qualquer um dos 2 casos acima, os eleitos vão apenas completar o período dos antecessores. Eles não ganham um mandato novo de 4 anos. Então, o STF decidiu que os estados têm autonomia para definir suas constituições estaduais como e quando serão feitas as eleições em caso de dupla vacância, né? Do governador ou do vice, mas a maioria segue o modelo atual, que é esse que a gente acabou de ver. Conselhos da República e de Defesa Nacional. Velho, eu tenho que lembrar o que é aquilo de 6 meses, né? Tem uma questão de 6 meses, eu acho que é para governador, velho. Eu lembro que eu vi isso. Conselhos da República e de Defesa Nacional. Esses são os 2 órgãos superiores de consulta do presidente. Eles entram em ação quando o país passa por crises institucionais graves ou ameaças à soberania. Conselho da República e Defesa Nacional. O Conselho da República é o órgão de consulta para momentos de crise institucional. Então precisa decretar estado de sítio, de defesa ou intervenção, será consultado o Conselho da República. Quem participa? Vice-presidente, presidente da Câmara e do Senado, líderes da maioria e da minoria na Câmara e no Senado, ministro da Justiça e 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos. Olha, interessante, velho. Olha, quem participa do Conselho da República? 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos. Esses 6 não é tomado à toa, não, ó. Dos quais 2 nomeados pelo presidente, 2 eleitos pela Câmara e 2 eleitos pelo Senado. Cidadãos comuns brasileiros natos. Cidadãos brasileiros natos, com mais de 35. Não participam ministros militares, nem o ministro das Relações Exteriores aqui, ó. Quem participa do Conselho da República? Então, vice-presidente, presidente da Câmara e do Senado, líderes da maioria e da minoria na Câmara e no Senado, ministro da Justiça e 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos. E o Conselho da Defesa é o órgão de consulta para assuntos de soberania nacional e defesa do Estado democrático, democrático, né? Então, declarar guerra, celebrar paz, opinar sobre o uso de áreas indispensáveis à segurança do território, é consultado o Conselho de Defesa Nacional. Ele é acionado, né? Quem participa do Conselho de Defesa? Vice-presidente, presidente da Câmara e do Senado, ministro da Justiça, ministro da Defesa, ministro das Relações Exteriores e ministro do Planejamento. Além disso, também os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, né? Faz sentido ter ministro das Relações Exteriores, do Planejamento, comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, porque nós estamos falando do Conselho de Defesa Nacional. Então você não vai esquecer, tá? O Conselho de Defesa é diferente do Conselho da República, né?
ministro da Justiça participa, mas no Conselho de Defesa não, né? No Conselho de Defesa Nacional é o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Defesa, claro, né? Comandante da Marinha e Exército da Aeronáutica. Não há cidadão desse conselho. Ele é puramente técnico, político, institucional e militar. Entendi. Vou lembrar disso, né? Muito bem, galera. Fechamos aqui o nosso PDF.